Quando Manuel da Silva se levantou da cadeira à cabeceira da longa mesa de carvalho no jantar de aniversário de casamento dos pais, o seu rosto vermelho de raiva iluminado pela luz do candelabro antigo, e gritou que nenhum filho seu casaria jamais com outro homem, Pedro sentiu o chão abrir sob os pés. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o tic-tac do relógio de parede pareceu parar, mas o que ninguém naquela sala elegante da casa em Belém, Lisboa, imaginava era que 5 anos depois aquele mesmo pai usaria o plano secreto que tinha traçado para impedir tudo. A mãe, Ana, deixou cair o garfo com estrondo. A irmã Sofia, com os olhos arregalados, murmurou um pai, por favor, que se perdeu no ar. Miguel, o namorado de Pedro há 4 anos, não estava presente, tinha sido convidado mas Manuel recusara a presença dele no último minuto, alegando assuntos de família. Pedro, com 30 anos feitos há pouco, sentiu o peito apertar como se uma mão invisível o esmagasse. Tu não entendes nada, continuou o pai, voz grave e controlada agora, como sempre fazia quando tomava decisões de negócio na empresa de exportação de vinhos. Eu tenho um plano. A filha do meu sócio principal, a Catarina Mendes, aceitou um noivado discreto. Casamento no Alentejo, só família próxima, sem imprensa, sem escândalo. A empresa precisa dessa união. Tu vais aceitar ou perdes tudo, herança, emprego, nome. Pedro levantou-se devagar, as pernas trêmulas. As recordações de infância vieram em avalanche, o pai a ensinar-lhe a jogar futebol no jardim, a exigir notas perfeitas, a repetir que um homem da Silva não chora, não fraqueja. Agora, tudo se resumia a isso, vergonha. Eu amo Miguel, disse Pedro, voz baixa mas firme. Não é escolha. É quem eu sou. Manuel riu, amargo. Quem tu és? Um erro que eu vou corrigir. Amanhã de manhã vais para o escritório em Faro. Distância faz bem. A mãe chorava baixinho, sem coragem de intervir. Sofia tentou segurar o braço do irmão, mas Pedro já saía da sala, o coração aos saltos. Nessa noite chuvosa de outubro, Pedro arrastou uma mala pequena até ao táxi que o esperava na rua escura. Miguel aguardava no apartamento alugado em Alfama, luzes acesas, café quente na mesa. Quando Pedro entrou, deixou-se cair nos braços dele, soluçando pela primeira vez em anos. Ele quer casar-me com uma mulher para salvar a cara da família. Como se eu fosse mercadoria. Miguel abraçou-o forte, cheiro a sabonete e segurança. Vamos resistir juntos. Tu não estás sozinho. Mas Pedro sabia que a ferida era profunda. Passaram a noite em claro, conversando em sussurros sobre o futuro incerto. Pedro decidiu aceitar o transfer para o escritório da empresa em Porto, não por obediência, mas para ganhar tempo, para provar que podia sobreviver sem o dinheiro do pai. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. No comboio para o norte, Pedro olhava pela janela as vinhas douradas do Douro que o pai tanto amava e sentia raiva misturada com saudade. Em Porto, o apartamento pequeno perto da Ribeira parecia prisão e liberdade ao mesmo tempo. O trabalho na filial era monótono, relatórios, reuniões com produtores, mas permitia-lhe focar-se. À noite, chamadas longas com Miguel, sinto falta do teu riso, do teu cheiro depois do duche. Miguel, professor de História no Liceu de Lisboa, enviava fotos de passeios solitários pelo Tejo, tentando manter a chama. Pedro questionava-se, valia a pena tanto sofrimento? Seria o amor entre homens sempre assim, marcado por escolhas dolorosas? A mãe ligava às escondidas, voz trêmula, o teu pai não dorme. Ele ama-te, mas tem medo. Medo do quê? Do mundo que mudara, mas que ainda julgava em círculos fechados. No final desse primeiro mês, Pedro recebeu uma carta formal da empresa, corte de salário, aviso de que a herança estava em revisão. O plano do pai começava a apertar. Pedro sentiu-se pequeno, mas também forte. Pela primeira vez, desenhou no caderno um projeto pessoal, uma casa moderna para 2 homens, com vista para o mar. Não era rebelião. Era sobrevivência. E no fundo, apesar da dor, uma semente de compreensão nascia. O pai não era monstro, era produto de uma geração que via a diferença como fraqueza. Os primeiros meses em Porto transformaram Pedro. Acordava cedo, corria junto ao Rio Douro, o frio do ar salgado limpando a mente. O trabalho na filial exigia precisão, negociar contratos com produtores de vinho, viagens curtas a quintas antigas onde o cheiro a barrica enchia os pulmões. Aos colegas, era só o filho do patrão de Lisboa, mas ninguém sabia do drama. Miguel vinha nos fins de semana de comboio, trazendo livros, sorrisos cansados e abraços que duravam minutos inteiros. Tu estás a crescer, dizia Miguel, olhos castanhos cheios de orgulho. Eu vejo. Porém, a distância cobrava preço. Uma noite, após uma discussão por telefone sobre Pedro recusar dinheiro da mãe, Miguel chorou, tenho medo de te perder para o orgulho dele. Pedro ficou acordado até amanhecer, olhando o teto rachado do apartamento.
Quem era ele sem a aprovação paterna? As noites de insônia traziam memórias. Aos 15 anos, o pai a descobrir uma revista gay escondida e a queimá-la na lareira sem uma palavra. Isso não existe na nossa família, dissera apenas. Agora, adulto, Pedro percebia que o silêncio do pai tinha sido mais cruel que gritos. Sofia ligava ocasionalmente, atualizando: a mãe emagrece. O pai fala de ti como se tivesses morrido. Uma vez, Pedro viajou escondido para Lisboa num fim de semana. Encontrou a mãe no café habitual perto do Mosteiro dos Jerónimos. Ana abraçou com força, lágrimas quentes. Ele chora à noite, filho. Diz que o irmão dele, o teu tio João, morreu sozinho em 1992 por causa da sida e do medo de assumir. Ele acha que te protege. A revelação caiu como pedra. Pedro nunca soubera do tio gay. O pai guardara o segredo como cicatriz. De regresso a Porto, Pedro mergulhou no trabalho, mas o coração pesava. Miguel propôs virem morar juntos em Lisboa, mas Pedro recusou: preciso provar que posso sozinho. O mal-entendido cresceu. Miguel sentiu-se rejeitado, Pedro sentiu-se egoísta. Uma semana depois, Miguel não atendeu o telefone. Pedro passou a noite a andar pelas ruas estreitas da Ribeira, o vento frio do rio batendo no rosto, pensando se o amor resistiria àquele teste. No dia seguinte, uma mensagem: desculpa. Amo-te mais que tudo. Vamos esperar. A vida ganhou ritmo novo. Pedro começou a voluntariar em associação LGBTQ+ local, ajudando jovens a aceitarem-se. Ouvir histórias semelhantes à sua deu-lhe força. Desenhou planos para uma exposição de arte sobre identidades, mas guardou em segredo, ainda não estava pronto para o pai saber. O Natal chegou solitário. Manuel enviou uma caixa de vinho caro sem bilhete. Pedro bebeu um copo sozinho, lágrimas misturando-se ao líquido tinto, pensando no pai que amava e odiava ao mesmo tempo. No início do segundo ano, a empresa anunciou fusão. O plano do pai avançava: o casamento com Catarina Mendes seria anunciado em breve. Pedro soube por Sofia. A raiva voltou, mas agora misturada com pena. O pai sacrificava o próprio filho para salvar o império. Pedro decidiu não ceder. Ligou a Miguel: vamos casar-nos nós, quando for a altura. Sem ninguém. A promessa selou algo profundo. A distância já não era barreira, era ponte. Pedro crescia, aprendia que o amor verdadeiro exigia escolha diária, mesmo contra sangue. O telefonema da mãe chegou numa manhã cinzenta de fevereiro. É cancro, filho. Mama. Estádio 2. A voz de Ana tremia tanto que Pedro largou o café, queimando a mão. Sem pensar duas vezes, pediu licença no trabalho e apanhou o primeiro comboio para Lisboa. O Hospital São José cheirava a desinfetante e medo. A mãe na cama, pálida mas sorrindo: não conta ao teu pai que te chamei. Manuel estava lá, sentado rígido, jornais no colo. Quando viu Pedro, os olhos endureceram mas a voz saiu rouca: vieste. Os dias seguintes foram tensão pura. Pedro dormia no sofá da sala de espera, trazia comida caseira, segurava a mão da mãe durante quimioterapia. Manuel evitava-o, mas uma noite, no corredor vazio, o pai parou: tu achas que eu não sofro? O meu irmão. Ele escondeu-se até morrer. Eu não quero isso para ti. Pela primeira vez, Manuel falou do tio João: festas secretas, família que virou costas, doença que veio como castigo divino na cabeça deles. Pedro ouviu, coração apertado. Mas eu não sou ele, pai. Eu tenho o Miguel. Eu sou feliz. Manuel virou o rosto, lágrimas não caíram mas os ombros tremeram. Sofia mediava, trazendo café, tentando conversas leves. O mal-entendido explodiu quando Pedro descobriu que a irmã tinha contado ao pai sobre os planos de casamento com Miguel. Traíste-me, gritou Pedro no parque do hospital. Sofia chorou: ele mudou, Pedro. Dá-lhe chance. A reconciliação lenta começou com pequenos gestos. Manuel trouxe sopa feita por si, Pedro aceitou sem palavra. A mãe melhorava devagar, força voltando aos olhos. Miguel veio visitar, nervoso mas firme. Encontrou Manuel no corredor. O aperto de mão foi frio mas não hostil. Cuida dele, murmurou o pai. Pedro viu da porta, emoção sufocando. As noites longas no hospital trouxeram conversas profundas. Manuel admitiu: o plano do casamento com Catarina era para te proteger da dor que vi no meu irmão. Mas talvez eu estivesse errado. Pedro não perdoou ainda, mas sentiu a rachadura na armadura paterna. A alta da mãe trouxe alívio. Em casa, jantares tensos mas presentes. Pedro regressou a Porto com promessa de visitas mensais. A relação com Miguel aprofundou-se,
chamadas diárias agora incluíam planos concretos de futuro. Pedro percebeu que a doença da mãe tinha sido catalisador, não só cura física, mas emocional para todos. O preconceito não desaparecera, mas o amor familiar começava a derretê-lo, gota a gota. A primavera trouxe esperança. A mãe a remissão, o pai mais calado, quase pensativo. Pedro viajava a Lisboa todo mês, jantares onde o nome de Miguel surgia sem explosões. Uma vez, Manuel perguntou: ele trata-te bem? Pedro respondeu com um sorriso: melhor que ninguém. A irmã Sofia organizou um piquenique no Parque Eduardo VII, os 4, pais, Pedro, Sofia. Miguel não veio ainda, mas o gelo quebrava. No entanto, um novo mal-entendido surgiu. Sofia, querendo ajudar, marcou um almoço com Catarina Mendes sem avisar Pedro. Só para conversarem como amigos, disse. Pedro chegou e viu a jovem elegante, educada, que sabia do plano antigo. A conversa foi educada, mas Pedro saiu furioso: estão a tentar outra vez. Ligou ao pai, voz alta: não me uses mais. Manuel, pela primeira vez, não gritou de volta. Foi ideia da tua irmã. Eu recusei. A sinceridade surpreendeu. Em Porto, Pedro avançava na carreira, promoção a coordenador de projetos sustentáveis. Desenhava agora casas para casais do mesmo sexo, inspiração pessoal. Miguel veio passar uma semana inteira. Passeios pela Foz, mãos dadas discretamente, beijos no apartamento. Tu mudaste, disse Miguel. Mais forte. Pedro contou as conversas com o pai. Talvez um dia possamos todos sentar à mesma mesa. O sacrifício veio quando a empresa em Lisboa precisou de Pedro para projeto grande. Ele aceitou transferir de volta, deixando o conforto de Porto. O pai ofereceu o antigo quarto, só até encontrares casa. Pedro aceitou, testando limites. Noites em casa eram estranhas. Manuel via televisão, Pedro lia no sofá. Uma noite, o pai mostrou álbum antigo, fotos do tio João jovem, sorridente. Ele era como tu. Eu falhei com ele. Lágrimas caíram. Pedro abraçou o pai pela primeira vez em anos. Miguel integrou-se aos poucos, jantares onde falava de história, o pai ouvia. Sofia tornara-se aliada plena. O mal-entendido com ela resolveu-se em conversa honesta: eu só queria unir. Pedro perdoou. A família, antes fragmentada, reconstruía-se com paciência, erros e perdão. Pedro sentia-se completo: amor de Miguel, aceitação lenta do pai, saúde da mãe. O crescimento era real, de rapaz rebelde a homem que escolhia pontes em vez de muros. O verão chegou quente. Manuel chamou Pedro ao escritório em casa. Tenho algo para te mostrar. Abriu uma pasta antiga: contratos, reservas de uma quinta no Alentejo, lista de convidados reduzida, padre discreto. Este era o plano. Casamento com Catarina, longe de olhares, para proteger o nome. Agora. Quero usar para ti e o Miguel. Pedro ficou sem palavras. O pai continuou: depois da doença da tua mãe, depois de ver como tu lutas, percebi. O amor não escolhe. Se o mundo não aceita, fazemos à nossa maneira. Sem imprensa, só quem ama. A proposta era passo gigante. Pedro chorou, abraçando o pai. Mas dúvidas vieram: e a mãe? E Sofia? E Miguel? Conversa com Miguel por videochamada durou horas. Se for verdadeiro, aceito, disse Miguel. A preparação começou em segredo. Pedro viajou ao Alentejo com o pai, planícies douradas, Casa Branca antiga, oliveiras. Aqui o teu tio teria sido feliz, murmurou Manuel. Pai e filho falaram de tudo: medos, sonhos, erros. Um confronto final com a mãe. Ana soube e sorriu. Eu sempre soube, filho. Só esperava que ele mudasse. Sofia ajudou com decorações simples. Mas tensão surgiu quando um primo distante descobriu e ameaçou contar. Pedro enfrentou: é a minha vida. O primo recuou após conversa com Manuel. O sacrifício do pai foi claro: arriscava a reputação por amor. Miguel chegou para a prova de fatos. Os dois, com o pai presente, escolheram alianças simples. Noites de planeamento viraram risos. Pedro sentiu a transformação completa, de filho proibido a filho escolhido. O plano antigo, outrora arma, tornava-se ponte. A véspera do casamento trouxe paz interior. Pedro olhou o espelho: homem inteiro, amado, aceito. O dia do casamento amanheceu claro no Alentejo. A quinta enfeitada com flores silvestres, mesa longa sob parreira, apenas 20 pessoas, família próxima, amigos íntimos de Pedro e Miguel. Manuel, de fato escuro,
recebia todos com aperto de mão firme. Ana chorava de felicidade. Sofia tirava fotos discretas. Quando Pedro entrou no jardim de braço dado com o pai, o olhar de Manuel dizia tudo: orgulho, redenção. Miguel esperava sob o arco de rosas, sorriso trêmulo. A cerimónia simples, palavras do padre sobre amor sem limites. Trocas de alianças, beijo suave, aplausos contidos mas sinceros. No banquete, Manuel levantou o copo, ao meu filho e ao homem que o faz feliz. Aprendi tarde, mas aprendi. Pedro abraçou, lágrimas livres. Danças até tarde, risos, histórias. Miguel sussurrou ao ouvido de Pedro: conseguimos. A lua cheia sobre as planícies selava o momento. Pedro sentiu o ciclo fechar, do choque à aceitação plena. O plano que separara agora unia. A família, outrora dividida pelo preconceito, renascia mais forte. O amor familiar pode superar o preconceito contra a homossexualidade em uma família tradicional portuguesa. Verdadeiro ou falso?